E o Sport segue na preparação para a partida de segunda-feira, 9h30 da noite, na Arena de Pernambuco, contra a equipe do Paysandu. E para a partida, os ingressos já estão à disposição do torcedor rubro-negro. Desde ontem, o sócio já pode fazer o seu check-in. Hoje, a partir das 9 da manhã, é liberado o check-in para o público geral. As vendas de forma presencial começam apenas no sábado nas bilheterias sociais da Ilha do Retiro. Ingressos a partir de R$ 50 para o não sócio, então torcedor do esporte que precisa apoiar o time nesse momento de dificuldade. O esporte que na Série B vem de 3 derrotas consecutivas, perdeu posições na classificação do campeonato. O Sport hoje é apenas o 7º colocado da Série B. É verdade que está a 3 pontos do G4 e com um jogo a menos, mas não estava nas contas do Sport 3 derrotas consecutivas. E essa rodada é fundamental, porque se o Sport não vencer o Paysandu, pode ser ultrapassado por até 4 times na classificação da segunda divisão nacional. O técnico Mariano Sosso ainda tem a atividade de hoje, de sexta-feira, de sábado e a de domingo. Então o Sport tem mais algumas atividades para encerrar essa preparação para enfrentar o Papão da Curuzu. O treinamento de hoje acontece à tarde no CT e o Mariano Sosso deve preparar mais uma vez a equipe. O Christian Barleta continua sendo dúvida, Alan Ruiz surge como o favorito. Kaique França, Fabrício Domingues, Rafael Thierry, Luciano Castan e Dalbert, Felipe, Fábio Matheus, Lucas Lima e Alan Ruiz, Romarinho e Gustavo Coutinho. Esse deve ser o time do Sport para enfrentar o Papão da Curuzu. Paysandu, que vem de vitória, venceu na terça-feira a equipe do América Mineiro por 2-0, jogando na Curuzu, chegou a 8 pontos, 16º colocado, ainda é uma campanha abaixo do esperado, mas o técnico Hélio dos Anjos, após o jogo, disse que o Paysandu vai se recuperar e que esse elenco ainda vai surpreender dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Então o Sport tem esse compromisso contra o Paysandu e segue na preparação. Ontem a CBF confirmou que o lateral direito Pedro Lima está afastado dos treinamentos da seleção brasileira. Ele teve um choque de cabeça com o atacante Robert, que pertence ao Cruzeiro. Os dois atletas foram submetidos a uma tomografia que não constatou lesões de gravidade nos dois jogadores. Mas, seguindo o protocolo de concussão, os jogadores estão afastados dos treinamentos, mas ficam em observação na Granja Comaria até o próximo sábado, que é quando se encerra o período de treinamentos da Seleção Brasileira Sub-20, nesse período em que o Pedro Lima está por lá. Mas até sábado o Pedro Lima não vai voltar a fazer atividades, não vai fazer treinamentos com o grupo da Seleção Brasileira. Ontem também uma notícia que repercutiu muito foi a aposentadoria precoce do meia Everton Felipe. Everton Felipe, cria do Sport, 26 anos, passa por um momento de depressão. O Everton falou abertamente sobre isso há alguns anos e, segundo o Everton, por conta das dores dessa última lesão no joelho, essas dores o impossibilitam de praticar o futebol em alto rendimento. Então, num vídeo muito emocionado, o Everton Felipe anunciou a sua aposentadoria com a camisa do Sport, 151 jogos, 9 gols, e agora o Everton Felipe é um ex-jogador, apenas 26 anos, um fato que a gente lamenta pelo Everton, que ainda era um atleta que tinha muito tempo dentro de campo, mas as lesões o impediram de seguir como um atleta de futebol. Zé do Carmo, eu acho que você talvez tenha visto o vídeo do Everton Felipe, assim, eu acho que para um ex-jogador ver uma situação dessa do Everton Felipe com 26 anos, forçar já a sua aposentadoria, porque sente dores, porque não consegue se recuperar. Eu não estou aqui para julgar, dizer que quem está certo e quem está errado não, Zé. Mas às vezes passa a sensação que o Everton Felipe foi verdadeiramente abandonado
ele diz que em nenhum momento o clube que ele vestiu a camisa, que ele sempre se colocou como torcedor, em nenhum momento o clube colocou sequer suas estruturas à disposição. Olha, eu fiquei muito, muito, muito triste com todo o relato que o Everton Felipe traz num vídeo relativamente longo, mas que... será que o Everton Felipe não merecia um tratamento diferente, Zé, do que teve? Olha, Zé Maílson, eu vi, até me emocionei, né? Quando eu vejo o Everton Felipe, ele falando da maneira como ele estava falando, dos 151 jogos que ele fez, dos 26 anos que ele tem, não é? Eu, graças a Deus, nunca tive uma contusão séria, não é? Não é porque eu fui abençoado, não, e o Everton Felipe não é abençoado, não é nada disso. É uma questão de, às vezes, a vida da gente, ela nos ensina algumas situações que nós temos que aprender a superar. Não é? Se ele está passando por esse momento, é um momento delicado na vida dele, que infelizmente, não é, pelos relatos dele, o clube não estendeu a mão. Isso realmente é muito triste, não é? E a gente sabe que ele é um rapaz que, não é, sempre que esteve dentro de campo, a gente sempre viu ele dar o melhor pelo Sport Clube do Recife. Mas isso é uma coisa normal dentro do futebol, por incrível que pareça, quando não deveria ser. Então eu particularmente, não é, desejo que ele realmente encontre uma outra situação onde ele consiga superar, não é, ao lado da família, ao lado dos amigos, todos ajudando e passando para ele força, porque é muito delicado. Olha, você deixar de jogar futebol, como eu deixei de jogar com 38 anos, já é difícil. Você já fica numa situação, não é? Eu não digo que entrei em depressão, mas eu fiquei triste em determinados momentos, que eu sempre acostumado àquele momento, não é, de treinar, de colocar chuteira, o assédio do torcedor, as viagens, não é, o convívio de vestiário. Nossa, isso para mim foi muito difícil de superar, mas a gente supera porque imediatamente a gente já arruma outra função. Então é dentro disso que a gente fala do Everton Felipe, e eu espero que ele realmente supere tudo isso, não é? Em relação às outras situações que a gente viu no Sport Clube do Recife, não é? O Pedro Lima mesmo agora teve um choque que acabou ficando fora dos treinamentos, mas graças a Deus está tudo normal, e a gente fica nessa torcida aí para que tudo dê certo nesse mundo que a gente sabe que é de ingratidão e também, não é, tem seus momentos felizes, por incrível que pareça, José Maílson. Zé do Carmo, agora um outro detalhe, em relação ainda ao Everton Felipe, que é uma situação que me chama muito a atenção. Você tratou também aí da situação do Pedro Lima, mas o Everton Felipe no vídeo também, ele diz que espera que ainda haja uma solução. Veja qual é a situação do cara, né? O Everton Felipe anuncia a aposentadoria, ao mesmo tempo, claro, mantém as esperanças de quem sabe. Me pareceu mais um pedido de ajuda, tá, Zé do Carmo? Me pareceu mais um pedido de ajuda também, de que se estenda a mão para o Everton Felipe. Porque eu acho que às vezes é muito mais fácil para o cara, até na idade do Everton Felipe, se realmente não tiver solução e tiver que se aposentar, ele tá dentro de um ambiente como é o clube que ele torce. Assim, eu fiquei de fato, foi uma situação que me fez refletir muito sobre a situação do Everton Felipe, e acho que ela deveria fazer refletir também os dirigentes. Mas vamos aguardar o que é que fica pra frente, né, Zé? Não tenha dúvida. Vai haver uma situação onde eu tenho certeza que a diretoria do esporte vai se manifestar em relação a o que ele falou nas redes sociais. Porque é claro que ele fala do lado dele e agora o esporte vai se defender falando também do lado dele, e eu acredito que possa entrar em acordo, porque tudo na vida é uma questão de você saber aceitar, não é, algumas situações. O clube já está até acostumado a ser acusado de um monte de situações, não é? E o atleta, por estar vivendo esse momento difícil, não é, às vezes ele fica realmente numa situação de até completamente desamparado em relação a clube, não em relação à família. Felipe, volante do esporte, fala da preparação para o jogo contra o Paysandu, que acontece na próxima segunda-feira. A gente está se preparando bem, né? Como eu falei, 10 dias de preparo, né? Para ver onde foi os erros, né? Mas com muitos acertos também. E é isso aí, focar esses 10 dias, trabalhar, ver vídeos, já ver o Paysandu já que ganhou o jogo passado, trabalhar em cima já desse jogo, que vai ser um jogo muito importante para a gente.